Olá, tudo bem? É, Estamos iniciando mais um programa que nós gravamos há um tempo atrás, algumas informações interessantes, mas agora trazemos um estudo muito propício, porque foi agora recentemente algo que deu um start aqui sobre uma situação que o mundo está passando, né? E que eu acredito que para você deve ser bem interessante. Você que está nos acompanhando aqui nessa série Manual do Fim do Mundo, né? Hoje vamos trazer uma profecia que está se cumprindo assim de maneira espantosa, bem diante dos nossos olhos. E vamos começar a estudar sobre essa profecia, de forma que eu tenho certeza que você vai chegar às conclusões que eu tenho chegado, olhando o que diz a Bíblia e olhando o que está acontecendo no mundo atual. Aliás, lembrando que a maneira que a gente tem que interpretar a palavra de Deus é a maneira que o próprio Deus nos deu, né? Que é a maneira de lermos texto e contexto, observarmos que as traduções ou o significado dos símbolos proféticos já estão contidos na própria Bíblia, e também, lógico, né, a gente olhar a história, né, o contexto também da história que vem confirmando a palavra de Deus. Esse é um fato importante. Quero trazer para você aqui, então, eu vou colocar aqui a minha tela aqui do tema, né, e é um tema que está bem recente, o que está ocorrendo, inclusive movimentando inclusive pessoas da própria Igreja Católica que tem falado sobre esse assunto. Vamos lá, a religião universal. A grande pergunta que tem por aí é sobre essa questão, né, da religião universal. E aí, dentro desse aspecto, nós temos algumas colocações a fazer aqui, baseando naquilo que nós já estudamos da palavra de Deus. Por exemplo, algo impressionante e muito interessante está acontecendo diante dos nossos olhos. Recentemente, mais especificamente no 14 de setembro, né, o Papa esteve lá nos Emirados Árabes, na região, no Cazaquistão, mas na região dos Árabes, né, não dos Emirados, mas no Cazaquistão. E ali foi recepcionado para um evento global, um evento ali que ia envolver líderes religiosos de todo o mundo e de vários segmentos religiosos. Tá? E o que a gente pode perceber é que está ocorrendo um realinhamento das religiões e uma aproximação de entidades ou de conceitos de religião que nunca foi feito. Três grandes movimentos religiosos estão se unindo. Aí um detalhe importante. Quando estou falando de três grandes movimentos religiosos que estão se unindo aqui, não estou me referindo exatamente ao judaísmo, islamismo e a questão do cristianismo, tá? Que estão representados aqui. Mas, inserido nessas religiões, tá, você tem outros aspectos que estão se alinhando. Tá? E aí você vai entender quando eu ler um texto que falando sobre isso. Mas o importante é que as religiões estão se alinhando. E houve esse encontro agora no mês de setembro. Tá? A grande pergunta é, haverá só uma religião no mundo? E qual o seu prognóstico em relação a isso? Haverá só uma religião no mundo? Tá? Existe alguma predição para essa união das igrejas? Eu quero abrir um parênteses aqui. Quando eu me tornei adventista no sétimo dia, na década de 80, aliás, no início da década de 80, como 1980, que eu me batizei, de lá para cá eu comecei a ouvir essa questão da união das igrejas. E eu ficava olhando e falei assim, mas como é que vai? Eu vim de ascendência católica. E agora estou dentro de uma igreja em que não tem santo, tem imagem, não tem nada disso. Eu falei, como é que vai haver essa união? Então, os pregadores já falavam, vai haver uma união das igrejas. Tá? E eu comecei a estudar para saber como é que vai acontecer isso. Então, vamos lá, na década de 80, 90, até 2000, não dava para se imaginar esse movimento que está acontecendo hoje no mundo. Tá? E que está arquitetado pela Igreja Católica, que eu vou mostrar já para você aqui. Então não dava para se imaginar o que seria a união das igrejas. Mas vamos continuar para a gente ver um texto em relação a isso. Né? O texto nós vamos encontrar aqui
E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, eu mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Lembrando que é, algumas traduções desses símbolos, né? Essas muitas águas aqui no próprio capítulo 17 você tem lá. Essas muitas águas são povos, nações, tribos, línguas, né? E essa besta, essa prostituta, está se referindo a uma igreja. Tá? E o que ela faz? Ela está envolvendo os reis da terra, porque eles fornicaram com ela, né? E os habitantes da terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me o espírito a um deserto e vi uma mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vou abrir um parênteses aqui de novo. Muito bem. Em profecia, essa besta que significa um poder, esse poder significa um poder religioso. Lá em João 13 você tem a ascensão de 2 bestas. A primeira vem do mar, isso aqui nós já colocamos aqui, que é a tradução de águas, né? Povos, então a primeira vem do mar, muita água, um local povoado, e aqui nos dá outras 2 características. E se você pegar essa questão que está aqui, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, você dentro de um estudo, que não é o estudo, eu já fiz esse estudo, vou deixar como referência para você aqui, você consegue identificar Roma nessa passagem bíblica. Tá? Então, quando você atribui a identificação de alguma parte na Bíblia, você tem que ter subsídio. O subsídio, uma delas, é essa identificação. Tá? E a Roma, que está aqui, era uma Roma ainda que não estava envolvida com a religião em si. Mais tarde ela passou a ser a Roma papal. Mas aqui você tem essa colocação, abrindo um parênteses, para você identificar. Mas o que faz, então, agora, essa Roma, que significa um poder religioso? Ela consegue ludibriar, enganar os povos da terra. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito um nome, mistério: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, maravilhei-me com grande admiração. Continuando aqui na nossa tradução aqui, você começa a pegar todas as referências bíblicas, e aí só para lembrar uma delas, né? Ali diz que estavam embriagados com o sangue dos santos, do separado dos santos aqui. A palavra santo é separado, né? Separado para Deus. Não o santo de acordo com que a Igreja Católica prega, que é alguém que fez boas obras e agora foi levado aos céus e está intercedendo por você. Nosso único intercessor é Jesus Cristo. Então ele está embriagado pelo sangue desses homens. Aí você busca na história. Quando houve uma perseguição religiosa em que o sangue das pessoas, o sangue de fiéis a Deus foi derramado. E durante um período isso ocorreu. Então você vai e consegue identificar quem é que promoveu isso. Então, entre várias as características, você consegue identificar que essa passagem está dizendo sobre, no caso, a Igreja Católica, a Roma Papal. Tá? Mas vamos continuar, que tem mais detalhes aqui para você. Um outro detalhe: e depois dessas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória, e clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra fornicaram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Bom, lembrando então que esse poder religioso que nós identificamos na Bíblia como sendo o poder da Roma papal, ela acaba envolvendo todos os reis da terra, e eles se maravilham com essa igreja e com seus líderes, a sua liderança. Então nós temos 2 grandes lideranças
que são expostas em Apocalipse 13. Eu vou focar hoje na Roma papal, nessa Roma, que é a primeira besta do Apocalipse. A segunda besta do Apocalipse também por várias outras características. Você identifica os Estados Unidos, que daria a mão, uniria e fortalecerá. Esse é um outro estudo que nós fizemos por aqui também. Tá? Eu quero me ater nessa questão do título do nosso estudo. Haverá uma religião mundial? Porque o movimento nos aparenta ser isso. Vamos continuar aqui e nós vamos entrar. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, detalhe, 3 espíritos imundos, são 3 movimentos aqui, semelhante a rãs, porque são espíritos demônios que fazem prodígio, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo, para se congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso, fato importante. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Eu quero que você preste atenção num detalhe. Isso tudo profecia, é uma cadeia profética. Muito bem. Em 538 começou a contagem de um período de perseguição que essa igreja, Roma Papal, faria para os santos, para as pessoas que estavam seguindo o que Jesus falava, o que Deus determinava. E começou a grande perseguição. 1260 anos depois, 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão, invade Roma, prende o Papa e decreta o fim desse reinado. A ferida mortal, foi feita uma ferida mortal, porém não houve a morte da besta. E o título ainda, a passagem bíblica diz que essa ferida mortal ela seria curada. E quando fosse curado, o mundo se maravilharia perante essa besta. Essa besta significa o poder religioso que é mandatário e que mandou durante o mundo durante muito tempo. Perdeu o seu poder em 1798 e agora vem voltando à tona novamente. Essa ferida que ela teve está sendo curada e será totalmente curada. Fato importante, tá? Que dentro, como falei, dentro das características, você identifica o poder romano como sendo essa besta do Apocalipse. E eles sabem disso, tanto que eles mudaram a maneira de interpretação lá no Concílio de Trento. Foi feita toda uma mudança da maneira de interpretar os símbolos bíblicos, porque eles estavam em evidência. Mas é outro assunto que eu já preguei aqui também. Vamos continuar aqui para você compreender mais algumas coisas. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Embora esse período de fazer guerra aos santos ele já tenha ocorrido na história durante 1260 anos, a Bíblia nos alerta que essa união, e aqui estão os 2 mandatários dos 2 poderes, das 2 bestas, né? Você tem ali os Estados Unidos, representado pelo seu presidente, que vai até o Papa, isso foi o ano passado, vai até o Papa, estende a mão. E é o que está predito na Bíblia, que a segunda besta, que é o poder civil, militar e econômico, né, ele estende a mão ao papado e eles fazem um acordo, fazem aliança. E aí uma coisa também absurda, né, porque os Estados Unidos foi fundado justamente para socorrer aqueles que estavam fugindo da perseguição dos 1260 anos, a Inquisição. Muitos saíram da Europa e descobriram o novo mundo. E dentro da Constituição americana, ele prega lá a liberdade religiosa que não tinham quando estavam na Europa. E agora, o que está ocorrendo é que essa segunda besta, que é os Estados Unidos, ela vai se levantar e vai fazer aliança com a primeira besta, que é o papado. São interpretações bíblicas de acordo com o que a Bíblia nos ensina. E essa aliança vai fazer com que toda aquela liberdade que existia antes, agora ela detém um direcionamento de atender o que a primeira besta, que é o ensino de Roma, pede. Então, o país da liberdade de religião, ele vai fazer com que as pessoas sigam as ordens que vêm do papado. Tá? Isso é bíblico, está aqui. Continuando aqui.
Por que, que esse ecumenismo que está sendo aí pregado pela Igreja Católica e está sendo mostrado ao mundo, por que, que ele não é bom? É porque esse ecumenismo dá a sensação de que qualquer religião ela é boa e você pode estar em qualquer religião. Mas a Bíblia diz em Mateus 7,13: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que ao encontram. Um detalhe: mediante a palavra de Deus só existem dois caminhos. Um é um caminho largo, em que muita gente prefere. O outro é um caminho estreito, da obediência, de seguir, de fazer a vontade do Pai. Mas as outras pessoas estão seguindo não a vontade de Deus, mas a vontade de seres humanos que foram postos no comando de um poder e que vai levar o mundo a um estado de anarquia teológica, uma Babilônia teológica. Quando você pega o termo que está no Apocalipse 17, que nós lemos, tá? Babilônia, a mãe das prostituições. O que está dizendo ali, essa prostituição religiosa e teológica. E a Babilônia é uma confederação dessas teologias falsas. E é por isso que em Apocalipse 14, na mensagem do segundo anjo, diz: olha, esse sistema, essa Babilônia vai cair quando Deus levantar o seu povo com a pregação do Evangelho. Essa Babilônia vai cair. Mas até lá muita água está acontecendo. Voltando ao texto aqui. Se as igrejas vão se unir, quais os pontos doutrinários que serão usados para unir a igreja? Porque se elas vão se unir numa confederação babilônica aí, quais são os pontos? Fato importante. Ellen White, no Grande Conflito, página 588, aí que eu destaco aquela questão de que não estou falando aqui somente da questão da união entre o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, tá? Que vieram da mesma vertente. Eu estou falando de uma união que vai abranger todas as religiões do mundo, que você, se você ver o vídeo ali, você vai ver, ali estão representantes de vários segmentos religiosos. Mas Ellen White diz, mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo e estender-se-ão por sobre o abismo para dar a mão ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. E os romanistas podem ver que estão enganando a si mesmo, fechando voluntariamente os olhos para os fatos em relação ao caso, e à medida que ganha terreno o movimento em favor do repouso dominical obrigatório, eles se regozijam na certeza de que, por fim, todo mundo protestante será reunido sob a bandeira de Roma. Volta aqui para mim. O que esse texto de Ellen White está nos trazendo é: Roma cada vez mais terá ascensão perante o cenário mundial e entre as religiões, e é isso que está acontecendo agora, a ponto de mais tarde ela implantar para todos lá a observância do domingo, que será algo natural para eles. Natural para eles. E aí há um detalhe, mas Fernando, como é que religiões que têm tantos assuntos controversos vão se unir? Como é que elas vão, todas elas unir? Porque afinal de contas haverá uma religião mundial? Já eu te respondo sobre isso. É uma religião só? Sobre várias bandeiras? Veja. Quando, porém, a observância do domingo for imposto por lei e o mundo for esclarecido relativamente à obrigação do verdadeiro sábado, quem então transgredir o mandamento de Deus para obedecer a um preceito que não tem maior autoridade que a de Roma, honrará dessa maneira ao papado mais do que a Deus. Prestará homenagem a Roma e ao poder que impõe a instituição que Roma ordenou, e adorará a besta e a sua imagem. Grande Conflito 449. Aqui
que claramente nós vamos ter que fazer escolha. E a escolha requer que conheçamos a verdade. E a verdade requer compromisso e ação. A lei e o testemunho, se eles não falarem segundo essas palavras, não haverá manhã para eles. O povo de Deus é encaminhado à Santa Escritura como uma salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e poder ilusório dos espíritos das trevas. Em todo o avivamento da obra de Deus, o príncipe do mal está desperto para a atividade mais intensa e aplica atualmente todos os seus esforços em preparar-se para a luta final contra Cristo e seus seguidores. O último grande engano deve logo patentear-se diante de nós. O anticristo vai operar suas maravilhas à nossa vista, tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos sem auxílio das Escrituras. Por isso é importante nós estudarmos a Bíblia, mas Satanás está atacando um outro ponto agora. Você não precisa ter uma religião e nem se aprofundar na Bíblia, somos todos nós irmãos. E você deve seguir as orientações que vêm, aí começa a base do que é essa religião universal. Um só em Cristo, um só em Deus, um só no Criador de todas as coisas, da Mãe Terra, da Mãe. Todas as religiões, elas têm lá os seus preceitos, mas dentro disso tudo há alguns pontos que são similares. Mas a primeira besta está jogando a contrafação a ponto de enganar até mesmo os filhos de Deus, os escolhidos. Então, continuando aqui. Houve agora no dia 14 de setembro de 2022, lá no Cazaquistão, agora, recentemente, nós fizemos um mês agora, o 7º Congresso de Líderes das Religiões Tradicionais. Isso ocorreu, está documentado. Essa é um dos documentários da Focus. Ocorreu no Cazaquistão. Líderes de religiões de todo o mundo, de todas as sequências, de todas as crenças, se reuniram para traçar rumos para uma convivência pacífica entre todas as religiões, sobre a égide de que a liberdade religiosa é algo que tem que ser preservado. E quando eu digo todos os segmentos religiosos, é porque estavam ali todos os segmentos religiosos, representantes desses segmentos que assinaram acordos para que houvesse então uma união dessas igrejas. Isso é o que nós chamamos de união das igrejas. O que está acontecendo diante dos nossos olhos é a chamada união das igrejas. Aquilo que talvez você que esteja assistindo tenha ouvido, dependendo da sua idade, tenha ouvido quando você estava na igreja assistindo alguma palestra que entrava profecias. Talvez você é filho de alguém que está na igreja já há muitos anos e tem certeza que seus pais ouviram falar sobre o ecumenismo, a união das igrejas. Mas era algo tão difícil, né? Mas veja o que o Papa declarou, porque foi assinado um documento com 35 itens. E veja o que está no item 10. O pluralismo e as diferenças de religião, assim como de raça, gênero e linguagem, são uma expressão da sabedoria, da vontade de Deus, com a qual ele criou o homem, razão pela qual qualquer ato de coerção para com uma determinada religião ou doutrina religiosa é inaceitável. O que o Papa e o que esse documento elaborado não somente, elaborado ali, não por todos, mas somente por alguns, o que ele está querendo dizer? Fala, gente, seguinte, olha, Deus quis todas essas religiões. Teve diversidade de religiões, é a expressão da vontade de Deus. Eu pergunto, existe na Bíblia alguma referência bíblica que diz que Deus criou todas as religiões, cada um da sua forma, até o paganismo nesse ponto? Então, são expressões do amor divino? De jeito nenhum. Esse texto ele já choca com a própria Bíblia. Deus criou seu povo
e vamos deixar a palavra religião, Deus criou o seu povo para que pregasse. Uma das missões dos judeus, quando fossem entrar na terra prometida, é que eles fossem representantes da palavra de Deus. E que eles trouxessem pessoas à religião. Então veja, dentro de um artifício, o que a Igreja Católica está pregando é que, olha, nós aceitamos todas as religiões como religiões, mas é uma aproximação que ele está fazendo. É uma maneira de se aproximar. O Papa Francisco já havia estendido a mão aí ao islamismo. Isso ocorreu há um tempo atrás, quando houve uma reunião em que o imã Al-Azhar Ahmed Al-Talib assinou um acordo. Quer dizer, nós temos aqui o chefe do cristianismo com o chefe do islamismo estendendo a mão, se unindo. A mesma forma aconteceu com outras igrejas. E aí a pergunta é, quais os pontos doutrinários serão usados para unir essas igrejas? Igrejas com conceitos tão diferentes. E eu, estudando aqui, encontrei algo muito interessante, que pode servir de base também, que é o Talmud no achismo, ou noéismo, que prega 7 leis de Noé. Não cometer idolatria, não blasfemar, não assassinar, não roubar, não cometer imoralidades sexuais, não maltratar os animais, só permitir a vida animal para se alimentar, e estabelecer sistema de leis de honestidade e justiça. O noachismo ou noéismo pode ser uma alavanca para unir as religiões, porque elas vão ter que exatamente pregar e viver de acordo com o dogma de cada religião. Nem todas vão assimilar, mas dentro de um conceito. Olha, isso aqui fica sendo universal. Nessa questão universal, que é bom a gente ver, essa reunião que ocorreu no Cazaquistão, que foi a segunda reunião, ela abre um caminho para um grande líder mundial. Não é que Francisco está projetando uma religião mundial, mas abrindo os alicerces para que todas, mantendo as suas características, se unam a um projeto mundial e adaptem seus dogmas às normas do noachismo, por exemplo, mas sobre a bandeira da Igreja Católica, tendo o Papa como seu líder mundial. Você lendo a Bíblia, eu citei o noachismo porque é algo até palpável entre as religiões, mas o que o Francisco está fazendo é lançando os alicerces para que todos venham. E depois você fala, bom, agora quem vai liderar todo esse rebanho aqui? Bom, o líder vai ser aquele que mais se destacou, e dentro da maior religião, a que tem maior destaque no mundo, é o catolicismo. Entendeu? E dentro dos conceitos e da profecia bíblica, o que você encontra é a ascensão, novamente, de Roma, do catolicismo, como líder mundial. E esse é um ponto importante, e eles estão se movimentando para isso. Esse movimento não é novo. Desde o Concílio Vaticano II, em 11 de outubro de 1962, há 60 anos, 62, 2022, João XXIII lançou o projeto que está sendo traçado agora. Um detalhe importante: a segunda besta do Apocalipse, para dar força à primeira besta, ela lança um desafio mundial que aqueles que não aceitarem os ditames que a primeira besta colocou, esses não estariam de acordo e não poderiam nem comprar nem vender. Agora, um movimento que aconteceu muito significativo, tá, é que o Papa, nesse documento que foi tirado do site da Igreja Católica, do site oficial de comunicação, você tem aqui esse Rescriptum ex audientia. E ele diz o seguinte: o Papa Francisco publicou hoje, dia 23, foi agora no mês de agosto, um rescrito dizendo que o Instituto para a Obra da Religião, ou seja, o Banco do Vaticano, tá, será a partir de 1º de setembro o único responsável pela gestão de todas as atividades financeiras
e ativos líquidos da Santa Sé em todas as dioceses e escritórios e organismos vinculados a ela. Ou seja, daí discorre ali, baseando na questão dos documentos internos do Vaticano, dos tratados internos do Vaticano, que mostram de que o Banco do Vaticano é o único realmente autorizado a mexer com a documentação. Já explico sobre isso. Por isso, o Papa Francisco estabelece que a Santa Sé e as instituições vinculadas à Santa Sé, que sejam titulares de atividades financeiras e ativos, seja qual for a forma que sejam mantidos, com outras instituições financeiras ou não, devam informar ao Banco do Vaticano, que é o IOR, e transferir os seus ativos para ele o mais rápido possível, dentro de 30 dias a partir de 1º de setembro. O que o romanismo está fazendo? Você já avaliou toda a fortuna, todo o capital, todo o valor de qualquer igreja católica no mundo inteiro, que agora vai ser depositado para um banco somente? Você já imaginou a potência que vai ser esse banco? Esse banco pertencente à Igreja Católica, que me deu ordem a todas as dioceses em todo o mundo. Não é vocês mais que movimentam o dinheiro. O dinheiro tem que ser depositado aqui. E lógico, com a transação financeira que existe hoje, com a facilidade de transferência e pagamento e tudo mais, não haverá problemas. O que sabemos, dentro da história recente, é que o Banco Vaticano vinha já há um bom tempo se preparando para essa norma. E essa norma de todo o dinheiro ser centralizado faz parte desse processo de se encontrar, de se chegar, e inclusive de estar no topo da hierarquia das religiões no mundo, para se posicionar como sendo o líder religioso de todas as religiões. Enquanto a gente está falando aqui de suposições e tudo mais, olha, pode acontecer, você já tem um movimento aqui, que é um movimento ligado ao Apocalipse 13. E faz que a todos, pequenos, grandes, ricos, pobres, livres, servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o nome do seu nome. O que essa passagem está nos dizendo? Que é que a economia vai fazer com que as pessoas acatem a autoridade de Roma. E agora você vê o Banco de Roma se tornando o maior banco do mundo. É o maior banco do mundo. Entendeu? Continuando. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da fornicação, e os reis da terra fornicaram com ele, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. E qual é, então, a mensagem de Deus? Esse Papa Francisco, realmente, ele trouxe novamente agora sobre a bandeira de uma posição política. Ele trouxe à baila novamente a Igreja Católica como um Estado e não mais como apenas uma religião. Tá? E o que Deus fala, eu ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Nós estamos diante, então, agora de um movimento da religião universal. Mas não é uma questão de uma religião universal. É uma questão da união das igrejas, do ecumenismo, que nós já mostramos que foi predito dentro da Bíblia, que serve como base para que o romanismo passe a liderar as religiões do mundo, e dentre todos os atos, a unificação de um dia de guarda que será imposta através também de um poder econômico. Nós estamos diante do cumprimento de uma profecia, sem dúvida nenhuma. Aqui diz que esses movimentos iriam se unir.
A gente sempre olhou pela ótica da questão do cristianismo, mas é muito mais que isso. Todas as religiões do mundo vão estar debaixo da mesma bandeira. E o movimento começou. E o movimento está assinado. E hoje você pode chegar para sua casa, seus filhos, pessoal, e dizer, olha, eu vi o início e vi o cumprimento de uma profecia. Que Deus te abençoe. Até um próximo encontro.